Se nós somos isso tudo, às vezes é muito conveniente que a gente esqueça quanto a gente vale. Por muitas vezes, eu particularmente assumo algumas cargas na minha vida, porque diferente do que possa parecer com títulos e estudos e muita dedicação ao trabalho que eu tenho, eu cuido da minha casa, eu não tenho uma secretária em casa, então eu também lavo, eu também passo, eu cuido dos meus filhos. E às vezes parece que a gente não vai dar conta. E aí é mais fácil para a gente reconhecer que a gente não tem certos valores. É mais fácil para a gente não aceitar os desafios das diferentes características que nós trazemos e que nos traz essa flexibilidade e essa possibilidade de fazer tantas coisas e nos reinventarmos tantas vezes. É conveniente para a gente, em certos momentos, nos vitimizarmos e nos fazermos frágeis para não enfrentar determinados desafios. Só que essa natureza nos pertence. E se ela nos pertence, à medida que a gente nos entrega a ela, as coisas acontecem e toda a nossa força vem verdadeiramente a favor do nosso desempenho, do nosso sucesso. Então, eu queria tirar vocês hoje um pouquinho da zona de conforto, tá? Então, assim, não vim só bajular, vim dizer, olha, nós temos isso tudo e em muitos momentos não estamos escolhendo por exercer isso tudo. E é necessário que a gente comece a pensar nesse processo de mudança que a gente quer gerar no mundo e que serão as mulheres, sim, os maiores agentes de transformação que a gente pode encontrar. Prova disso é até na própria gestão pública, cada vez mais cadeiras ocupadas por alguma de nós. Opa, pulei. Vamos lá. Quando eu falo de Deus nos colocar em lugares estratégicos, é que independente do tipo de atividade que a gente faça, é necessário que a gente compreenda que há uma missão em toda oportunidade que nós temos que desempenhar. Quando eu conversei com a Valesca sobre esse convite, eu podia ter me recusado. Eu podia ter dito assim, nossa, não dou conta, meu Deus, que carga, que responsabilidade. Porque a gente sempre tem dificuldade de reconhecer o nosso próprio potencial, sim. Mas à medida que eu entendo que as oportunidades, elas vêm como uma missão e eu a abraço, gente, eu venho tranquila de que alguma coisa de fenomenal vai acontecer e vai me fazer dar conta. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, tudo em torno da nossa vida é reproduzido ou gera um resultado nessa mesma proporção. Não existe insucesso para quem acredita nele antes de começar o desafio. E aí eu também falo isso até para domésticas, por exemplo, né, que às vezes pensam que as suas funções são simples, que não exigem formação, que não existe um certo desenvolvimento intelectual, mas, puxa vida, como eu já dependi delas na minha vida. Como essas pessoas que trabalham dentro das nossas casas são importantes para nos socorrer no momento em que a nossa vida nos direciona para outro lado distante da família da gente. E a gente entrega na mão dessas pessoas os nossos filhos, a gente entrega na mão dessas pessoas o alimento do nosso marido, né? Então, não importa em que nível a gente esteja. Se Deus nos colocou lá, existe uma função estratégica para a gente exercer. Seja para socorrer, seja para libertar, seja para abençoar, seja para gerar vida. E quando eu falo de gerar vida, eu não estou falando de parir menino, não. Igual o mineiro fala, né? Parir menino. Não é simplesmente dar a vida, dar a luz a um outro ser humano. Dar vidas significa compartilhar com os outros a nossa energia, a nossa disposição, a nossa sabedoria, a nossa coragem. Isso é dar vida e às vezes nós somos colocados em ambientes profissionais absolutamente conturbados, em que a única vontade que a gente tem é de sair correndo dali porque a gente não dá conta de administrar certos conflitos e a gente esquece que a nossa função ali pode ser de abençoar e mudar a rota de pensamento de um grupo de pessoas. Nós somos chamadas a influenciar pessoas. Quem aqui nunca dobrou o marido, o namorado? Quem nunca dobrou? Como assim? Quem nunca dobrou? Todo mundo dobrou? Mesmo?
Sabe por quê? Somos naturalmente, dobramos, olha. E quando a gente perde a noção, a gente chora. E quando a gente chora, eles se derretem. Nós temos estratégias de influência que nos pertencem. A eles não. E eles morrem de raiva, porque eles morrem de inveja do nosso talento artístico. Não é? Nossa, somos muito talentosas para influenciar pessoas. E todas podemos influenciar pessoas. Influência independe se você é casado ou não, se você trabalha ou não, se você é rica, se você é pobre, se você tem uma boa oratória ou não. Independe. A sua conduta, a sua postura, a sua escolha influencia. Isso é muito interessante porque às vezes a gente faz isso até sem perceber, despropositadamente. Eu tive, assim, o privilégio de ter um aniversário. Eu fiz aniversário ontem, mas não canto parabéns não, hein? E eu tive o privilégio de receber algumas mensagens. O WhatsApp faz isso, né? Aproxima as pessoas e tal. E eu saí da minha cidade, eu sou de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Eu saí da minha cidade tem 16 anos. Eu estou há 12 aqui em Minas. O S não me desgarra, mas eu já sou mineira, tá? Há 12 anos eu estou aqui e eu não vi meus sobrinhos crescerem. Mas o meu sobrinho ontem me mandou uma mensagem linda, e ele falando que, ainda que distante, quem eu sou influenciou e influencia o caráter dele. E eu fiquei assim, como? De que maneira? Né? E às vezes são em pequenas condutas, em pequenas observações, em pequenos detalhes, absolutamente sem intenção de influenciá-lo ou de educá-lo, que ele construiu essa imagem de mim. Isso significa que nós, mulheres, na forma como nos relacionamos e doamos nosso afeto, somos capazes de influenciar pessoas à distância que a gente tiver. Isso não é lindo? Isso é lindo. E isso faz parte de quem nós somos. Por isso Deus nos fez apoiadoras. Nós apoiamos pessoas naturalmente. Ontem um colega de trabalho estava aflito. Eu nem conheço direito, eu sou professora e ele é professor também, a gente se cruza eventualmente num café, e ele estava tão triste com um dilema conjugal lá que eu parei, filho, para com essa ansiedade, eu tenho uns conselhos para te dar. Ele hoje me telefonou, pelo amor de Deus, fiquei a noite inteira pensando nos conselhos que você tem que me dar, salva meu casamento. Nem conheço o cara. Mas o que isso significa? E ele falou para mim que ele se sentiu seguro quando ele pouco conversou comigo. Nós somos capazes, e eu estou assim, ansiosa para conversar com ele com calma, porque de repente eu vou ajudar alguém a salvar um casamento. Isso é da nossa natureza, não é meu, Ana Paula. É simplesmente nós nos colocarmos numa posição de servir as pessoas, porque nós somos naturalmente assim. Somos submissas por natureza e não devemos entrar na onda feminista de que devemos competir com os homens e ocupar os espaços deles. Nós temos que ocupar o nosso espaço ao lado deles. Essa é a diferença. E a submissão, ela é natural. E o que é se submeter? É colocar-se... Se submeter é colocar-se a serviço das pessoas. Isso é ser submissa. E o que justifica, isso tudo é o que justifica nós sermos doadoras de vida. É o que justifica sermos encorajadoras e ajudadoras dos homens. Né? Nunca estaremos atrás deles, mas jamais estaremos à frente, estaremos lado a lado nessa construção do mundo que a gente está esperando ver. Né? E aí, para contar essa história, eu trouxe uma metáfora de Adão e Eva. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Né? E aí eu não estou falando aqui de crença religiosa, não. Tá? Depois eu vou dar outros exemplos fugindo da Bíblia também. Mas a metáfora de Adão e Eva nos conta que Adão foi feito da terra. E a mulher foi feita da onde? Da costela do Adão. E aí, meninas, não se sintam subestimadas por isso. Nós somos feitas de osso, sabe por quê? Porque dentro do osso, primeiro porque somos duras por fora e molinhas por dentro. E aí, eu vou explicar a anatomia do osso rapidinho para vocês entenderem como a Bíblia e a ciência
andam juntos na definição de quem nós somos. Tá lá, ó. Dentro do osso nós temos a medula óssea, né? Tem gente que chama isso de tutano, aquela parte massinha do osso. Qual é a função da medula óssea? Ela produz 3 coisas importantíssimas para a nossa vida. Ela produz hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Eles são responsáveis pela produção de 50 bilhões de células de sangue. Se a gente pensar em produção de sangue, glóbulo vermelho, o que nós estamos gerando? Conduzindo oxigênio. Oxigênio gera? Pode colar lá. Oxigênio gera vida. Vida. Nós somos, em nossa essência de formação, condutoras de vida, doadoras de vida. Um outro elemento que a medula produz são os leucócitos, que são os glóbulos brancos, responsáveis pela produção de anticorpos. Esses anticorpos combatem doenças. Por isso que nós somos guardiães do lar. E quando a gente pensa... E aí, quando a gente ouve falar que a mulher sabe, edifica seu lar, é porque é nossa responsabilidade guardar o lar. E se a gente for passear na história, né, das últimas décadas, quando a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com esses jovens? Meu Deus, jovens não têm educação, jovens não sabem o que querem. A gente está vendo tanta dificuldade nesses perfis da juventude. E aí, se a gente pegar quem são os pais desses jovens, são exatamente os pais de uma geração em que as mulheres estavam rompendo com seus papéis e querendo ganhar o mundo. Querendo ganhar o mundo, elas esqueceram que a primeira missão que Deus nos deu foi a família. Se você não dá conta da sua família, você não dá conta de mais nada. Então eu falo, nós não precisamos ser bem-sucedidas profissionalmente. Não é esse o resultado do sucesso, basicamente, que a gente precisa ver. Nós somos bem-sucedidas quando a nossa primeira missão ela é bem exercida. E isso está na nossa composição. Então, somos guardiães do lar, somos guardiães do nosso trabalho. Toda mulher que lidera, cuida, não é? Oxe, as equipes adoram ter uma chefe mulher. Porque elas não socam a mesa e se irritam e são objetivas na sua fala, que muitas vezes fere a mulher, né? A gente, quando tem um chefe homem que é direto demais, ele chega a ser grosseiro, né? Mas eles não são grosseiros, eles só são frios, objetivos, porque o foco deles é diferente. Eles também não erram por isso. Só que é uma delícia ter mulher na liderança, porque nós cuidamos, né? Se alguém falta ao trabalho, a gente liga querendo saber, a gente não pune cortando ponto. A gente quer entender e a gente fala, quando você precisar, conversa comigo. É nossa essência guardar. E aí o terceiro elemento são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. São essas plaquetas que nos garantem um sistema circulatório adequado. É a produção delas, a adequada coagulação, que permite com que a gente não tenha varizes, tromboses. Então, o que nós garantimos aí é harmonia. Nós equilibramos aí, nós não, né? A medula óssea equilibra a harmonia do corpo, o pleno funcionamento do fluxo sanguíneo do nosso corpo para que sejamos capazes de doar vida. Então, também somos grandes responsáveis por harmonia. Alguém ainda tem dúvida de que falta alguma composição dessa em você, mulher? Convenci? Estão convencidas? Ou não? Vocês estão prestando atenção em mim? Então fala sim ou não. Obrigada. Próximo, vamos lá. Para que as coisas efetivamente comecem a acontecer e as mulheres ocupem verdadeiramente os seus papéis, está precisando, como eu falei antes, que a gente tome algumas decisões. Essa decisão depende das nossas escolhas. O que nós precisamos hoje é gerar um processo de mudança em torno da gente, para que a gente possa exercer com plenitude esses papéis que nos foram concedidos. Antes de qualquer coisa,
para que a gente seja capaz, efetivamente, de exercer influência sobre as outras pessoas e transformar as pessoas que estão em torno de nós, é necessário que a gente quebre nossos próprios paradigmas. Eu falar para vocês que você, mulher, mesmo os homens, porque a parte de mudança vale para todo mundo, né? Para a gente começar a falar que é necessário mudar, que você tem esses elementos, é importante que você passe a acreditar nessas coisas. E aí, quando eu falo de quebra de paradigma, eu estou falando de quebrar uma crença que você tem, que você não muda e que você acredita que é isso e é dessa forma, pronto e acabou. Né? E às vezes a gente pensa assim, eu tenho um filho que é problemático e é assim mesmo, não tem jeito, meu marido não tem jeito, pau que nasce torto nunca se endireita. Né? É necessário quebrar esse paradigma. Pau que nasce torto se endireita, sim, quebra ele no meio. Quebra ele no meio, ele deixa de ser torto, ele fica 2 pedaços reto. Né? É necessário quebrar, e paradigmas são quebrados aqui. Né? Para que a gente possa ser uma influenciadora de fato de sucesso e que faça com que as pessoas ao entorno da gente se desenvolvam, né, no cumprimento desse papel que a gente está se propondo a exercer, é necessário que a transformação primeiro comece dentro da gente. Não é só acreditando no que eu estou falando, mas criando novas crenças dentro da sua própria cabeça. Aí eu vou falar um pouquinho de neurociência para vocês, que agora eu estou me atrevendo a estudar esse negócio também. Há 20 ou 30 anos atrás, e aí a gente já considera uma visão ultrapassada da neurociência, a neurociência entendia que o cérebro, ele se desenvolvia na infância e ele alcançava uma estrutura fixa no final da juventude, 20 e poucos anos. E até aquele ditado de pau que nasce torto não se endireita talvez seja originário disso, da crença de que o cérebro da gente só se desenvolve até um determinado momento e que daí para frente você é o que é, pronto e acabou. Mas de 20 ou 30 anos para cá, a neurociência descobriu a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma certa mobilidade do nosso cérebro. E eu estou falando disso anatomicamente falando mesmo. Nosso cérebro, ele se molda, ele se movimenta, fisiologicamente também. E aí, com isso, nós estabelecemos uma imensa capacidade de criar novos padrões ao longo da vida. A gente pode mudar. E aí a notícia, né? A boa notícia é que se você não está feliz com o que você é, com o que você faz, você ainda pode mudar, independente da idade que você tenha. Se você tem 70 anos e está querendo quebrar paradigmas e está querendo fazer coisas diferentes, faça, porque o seu cérebro, ele está pronto para acompanhar aquilo que você determinar que você quer fazer da sua vida. E aí, como que isso acontece? As nossas ações, elas são capazes de expandir ou de reduzir mesmo regiões diferentes do nosso cérebro. O que isso significa? Que o nosso cérebro, ele não só muda anatomicamente, mas também na sua composição funcional. Eu vou dar um exemplo dessa falação minha aí. Por exemplo, eu agora, aos 40 e poucos anos, resolvi que eu vou ser artista. E eu não sei pintar. Mas eu quero ser artista, eu quero pintar quadro. Se eu tomar essa decisão e eu começar a pintar esses quadros, vocês podem ter certeza que vocês virão um quadrinho meu. Porque quanto mais você exercita, mais você estimula uma determinada região do cérebro e os nossos neurônios, eles se deslocam para aquele ponto, fazendo com que você se desenvolva naquela área. Tudo o que nós queremos fazer, efetivamente nós podemos fazer. É óbvio que talentos naturais fazem com que essa prática seja mais leve, seja mais natural. Para mim, falar é super fácil. Eu sou da área de comunicação. Eu falo, eu não tenho vergonha, eu estou aqui, estou de boa. Para outras pessoas, falar em público é um sofrimento horroroso. Mas à medida que você tomar a decisão ou precisar desesperadamente fazer isso, treine. E nós no coaching fazemos muito isso. Nós treinamos pessoas para falar em público. Treine e você será capaz de estar aqui tão cara de pau e para frente quanto eu. Tá? Por que isso acontece?
O nosso cérebro, ele tem um processo. Pensamento, sentimento, ação, resultado. O que essa estrutura do cérebro nos diz? Se eu tenho um pensamento positivo, isso me gera um estado emocional positivo, que me faz agir positivamente, os meus resultados serão... Quero ver se vocês estão prestando atenção em mim. Positivos. A matemática é simples. Não existe uma pessoa com pensamento positivo gerar resultado negativo. Não existe. E não existe cientificamente falando. Nosso cérebro, ele é tão bem arranjado, mas ele é burro. O que você diz para ele é... Se eu disser para vocês assim, fechem os olhos. Não vou fazer não por causa do tempo. Fechem os olhos. Se finjam que estão com limão na mão. Imagina o limão. Eu vou começar a desenhar o limão aqui para vocês. Não demora, a boca de vocês saliva. E vocês não têm limão na mão. Por isso que eu falo que o cérebro é burro. Se eu disser para ele que tem um limão na minha mão e que eu estou chupando um limão, saliva. É o que ele entende, é o resultado que ele gera. Entender isso é muito importante para a gente começar a gerar o processo de mudança. Porque pessoas negativas continuarão em sofrimento, continuarão tendo resultados negativos, porque o pensamento, a origem do resultado é negativo. Pessoas que se vitimizam vão continuar sendo vítimas. Se a gente entende que determinado sofrimento, determinado problema ou situação, ela é positiva para o nosso crescimento, resultado positivo. E eu não estou falando isso de base teórica, não. Eu aplico isso na minha vida. Eu tenho umas alunas na graduação que elas ficam doidas, né? E os meninos ficam assim, professora, conversa com a minha namorada. Porque eu falo assim, eu já aceitei traição. Beleza.